A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e desde já deixe o seu like e compartilhe com teus amigos. A Stationcast ela é uma plataforma que tem por objetivo ser um canal fast learning, ou seja, rápido aprendizado, de conceitos inovadores, conceitos tecnológicos, conceitos e ideias que estão mudando a nossa forma de viver, o nosso modo de pensar, de agir e principalmente vai ditar o nosso futuro. Então aqui a gente conversa sobre vários assuntos, desde economia criativa, cidades inteligentes, turismo, inteligência artificial, ESG, investimentos, enfim. Todos esses assuntos que realmente fazem o nosso dia a dia ser desafiador, ser criativo, ser bem planejado. E como sempre é de praxe da nossa equipe, a gente sempre traz bons profissionais que realmente são renomados e profissionais que entendem do assunto, daquilo que a gente vai estar discutindo aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje estou aqui com o Roberto Ravagnani. Seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazerzaço ter você aqui. Enquanto você falava, eu ficava imaginando algumas situações reais. Uhum. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o Japão, eu não sou uma pessoa que tenho profundidade na questão do voluntariado, né? Sim. Então, assim, o voluntariado para mim é aquilo quando eu era escoteiro, fazia um voluntariado, ia lá, ajudava, ou quando de repente tem uma catástrofe, um deslizamento, cara, você vai ajudar as pessoas, você vai por empatia, por compaixão das pessoas e você vai acabar aqui ajudando, né? Ou então quando o amigo tem uma causa, ou quando uma igreja, ou como uma faculdade, ou com uma comunidade precisa de ajuda em algum trabalho social, você vai acabar aqui ajudando ali do ponto de vista social. Só isso. Uhum. Mas é muito mais. Mas, por exemplo, você acredita que um país que passou por um pós-guerra, por exemplo, um Japão, que teve lá Hiroshima e Nagasaki toda destruída, países da Europa que tiveram na Segunda Guerra, Primeira Guerra, outros países que passaram por guerras, países que passaram por grandes catástrofes ambientais, terremotos, maremotos, né, vulcões, vendavais, etc. Essas pessoas, quando perdem tudo, quando a água chega no pescoço, né, quando as coisas realmente ficam caóticas e você não tem distinção de quem é rico, ninguém sabe, ninguém está nem aí pro teu status, as pessoas só querem restabelecer a sua vida o mais rápido possível, reconstruir os seus lares, a sua cidade, o seu país o mais rápido, e isso demoraria anos. De repente nem seria possível a reconstrução rapidamente se toda a população cruzasse os braços e ficasse só esperando o poder público fazer, né? Você acha que isso daí é um vetor onde cria essa liga e essa memória do DNA mental, cultural, do voluntariado ser tão assim latente ao ponto da gente não ver isso no Brasil, porque felizmente nós esquecemos o que nós já passamos, né? E de repente esse DNA da favela, né? De viver em comunidade, de repente veio do Rio de Janeiro ou de São Paulo e outras
São Paulo ou Rio, né, que viveram ali o conflito, né? E isso se enraizou, depois virou das próprias comunidades, das próprias outras favelas, que a gente não vê nos bairros. Sim. Você acredita que, de repente, seja isso o grande vetor de disseminação, de incorporar o voluntariado como algo mágico, algo lindo de se fazer? De uma forma muito triste, eu tenho que dizer que sim. Porque o Brasil, por mais problemas, como a Revolução, outras coisas que passou, mas nunca passou por uma grande tragédia ou uma grande guerra. Nunca passou, né? Então, nunca sentiu isso na pele, como a Europa, como o Japão, como outros países passaram. E isso, com certeza, reforçou muito o sentido de comunidade. Reforçou muito. Tem exemplos, por exemplo, na Itália, eu tenho parentes que moram lá, e eles me disseram que logo que eles mudaram para lá, eles são brasileiros, moravam aqui e se mudaram. Uma das coisas que chamou atenção para eles foi o dia que eles foram convidados para almoçar, para jantar na casa de uma família italiana. E daí, vamos, lógico que vamos. Daí a pessoa falou no telefone assim: quantos bifes você come? Como? Quantos bifes você come? Ele falou: sei lá, 2. E sua esposa? 1. E sua filha? 1. Daí ele falou: poxa, mas que coisa deselegante. No Brasil não existe isso. Eu te convido para jantar, você vai lá, cara, e pronto. Daí ele ficou com aquilo. Bom, foram depois de alguns dias jantar. E realmente tinha os bifes contados. E daí ele foi pesquisar. Por que acontece isso? Porque eles têm um senso de responsabilidade com a comida que nós não temos. Sim. Porque para eles... que se pede, né? Exatamente. Lado, né? Dizem, eu não tenho esse número corretamente, mas dizem que 33% de tudo que nós produzimos vai para o lixo. De comida. Água, por exemplo, também. Desperdício de água é muito grande, né? Tudo. Então, assim, daí ele foi pesquisar. Por quê? Isso tem origem na guerra. Que as pessoas não podiam deixar a comida perder. Então, até hoje, as pessoas agem dessa forma. Eu não vou desperdiçar. Sim. Entendeu? Não importa se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. É a necessidade, né? É a dor, né? Então, o brasileiro nunca passou por isso. Nós tivemos sempre tudo em muita abundância no nosso país. E temos ainda, não sabemos aproveitar. E a própria fome no Brasil, ela é desproporcional, né? Exato. Porque não precisávamos ter fome no Brasil. De jeito E a nenhum. fome é uma coisa horrível, né? Eu desafio você aí que está nos assistindo a fazer aí um jejum. Faz um jejum, faz um experimento, né? Lógico, a gente sabe que tem pessoas que passam fome no Brasil, né? Infelizmente. Só que a produção de alimentos no mundo, ninguém precisava passar fome no mundo. Não precisava. Enfim. Só que, eu desafio você, faz um jejum, tenta ficar aí 48 horas, 3 dias sem comer nada, só na água. Cara, eu já sofro só de fazer um jejum para fazer exame de sangue no dia seguinte. Agora você imagina ficar, né? Lógico. Enfim, então é complicado. Mas, cara, eu gostei de saber dessa questão da favela, não sabia, né? Então depois a produção, de repente, vai estar aí procurando a planta favela, vai para colocar. E aí você acredita que, por exemplo, essa questão hoje do voluntariado, quais são alguns países que de repente você poderia trazer cases de repente de trabalhos voluntariados no dia a dia? Um trabalho que me chama muita atenção e assim eu tenho estudado bastante, Rodrigo, é o seguinte. Por exemplo, o Brasil, nós somos em 5.632 municípios brasileiros. Sabe quantos deles têm bombeiro, uma corporação de bombeiros, você sabe? Não. 17%. Uau. 17% conta com uma corporação de bombeiros. Muito bem. O resto espera a casa pegar fogo, espera terminar e daí vai ver se salvou alguma coisa. É assim que funciona, certo? Chile, eu não sei quantos municípios tem, mas todos os municípios do Chile têm uma corporação de bombeiro. Sabe quantos bombeiros voluntários existem no Chile? Quantos? Todos. Uau! 100% dos bombeiros do Chile são voluntários. 100%. E olha, nós estamos falando do Chile, que é um país que tem terremoto, né, tem problemas com
possibilidades de maremoto, agora é tsunami, né? Que chama. Antigamente, na minha época, era maremoto. Mas beleza, é tsunami agora. A gente se entrega nessas palavrinhas. Daí tem possibilidade de tsunami, tem incêndio, tem todas as outras coisas. Agora que a gente vê que caiu a ficha. Caiu a ficha. E daí a gente percebe o quanto é importante o trabalho voluntário, por exemplo, no Chile, que está aqui do nosso lado. Sim. E tira uma dúvida. No caso, por exemplo, essas pessoas não recebem nada, né? Porque é voluntário, não recebem nada? Não recebem. Não? Recebem treinamento, Sim. Um bom treinamento, certo? E eles têm um período que eles estão de plantão. Não é que nem a Peppa Pig, tá? Que é a mamãe Peppa Pig, a mamãe Pig vai lá pro bombeiro, lá é voluntário. Não sei, você nunca assistiu Peppa Pig, né? É. Mas eu já assisti bastante com a minha filha, e daí o que acontece? A mamãe Pig vai uma vez por semana, vai lá pro bombeiro e fica lá esperando o telefone tocar, né? Não. Eles ficam nas suas atividades normais. Só que eles têm lá um telefone específico que é do Corpo de Bombeiro. Naquele período X eles estão de plantão. Aconteceu um problema, é acionado, eles saem do serviço, eles só falam, ó, bombeiro tá me chamando. E o patrão não vai descontar o dia dele, nada disso, certo? Ele vai para sua atividade, vai lá, apaga fogo, salvar alguém, tal. Se der tempo, ele retorna. Se não der tempo, ele vai para casa dele e tá tudo certo. E esse telefone gera um atestado? Porque aqui no... um atestado de veracidade? Então... Ou seja, né? Porque aqui no Brasil o cara vai ser voluntariado, o cara vai ser o cara... Esse telefone vai tocar todo dia, né? Toda hora, né? Aí que tá. Então, aí vem uma coisa meio cultural, educacional, né? Aí que tá. Esse é um dos nossos problemas com o trabalho, né? Com esses gargalos que nós temos, da falta da cultura. Esse trabalho de bombeiro voluntário, no Chile, por exemplo, são 100%. Em Portugal, nós temos aproximadamente 70% dos bombeiros são voluntários. E nos Estados Unidos, eu não tenho um percentual, mas todas as corporações têm voluntários. E esses, no caso, por exemplo, os equipamentos, os maquinários, os veículos, a infraestrutura... Isso é do Estado. Do Estado. O Isso Estado coloca ali. Isso. Ele só tem que estar pronto para, treinado e apto para fazer a sua atividade. Mas todo ferramental, EPI, tudo que é necessário, o Estado fornece. E no Brasil isso não funcionaria? Muito. Funciona? Não. Mas funcionaria, mas não funciona. Mas não tem nada. Temos 3 corporações voluntárias em Santa Catarina, Concórdia. Sim, mas só. Mas funciona legal. Funciona, e funciona bem, funciona. Legal. Poderíamos ter no resto todo do Brasil, certo? Por quê? Mas é porque só bonito ter voluntário. Não, é porque nós precisamos. Sim. Agora, também e várias outras áreas, né? Sim. Então, mas por exemplo... Deixa eu te falar, você falou das tragédias, né? Por exemplo, inundação, as chuvas. A gente teve Brumadinho, a gente teve Santa Catarina. Tivemos São Luís, São Sebastião. São Sebastião, isso, agora, recente. Os furacões, não, os ciclones. Ciclones. O que acontece? O Brasil passa a ter cada vez mais problemas naturais, criados por nós, né? Ninguém precisa ficar discutindo, né? Mas foi o que nós criamos. Então, passa a ter mais problemas. Quando que você ouviu ciclone no Brasil? Sim, nunca. Não é? Tá chegando, tá aí. O que acontece? Nós não somos treinados para isso. A Defesa Civil, que existem os grupos de Defesa Civil, eles foram treinados para uma atividade específica, mas não é uma capacitação. Por exemplo, os voluntários não têm uma capacitação adequada, certo? Nem mesmo, atenção, a questão legal, em muitas áreas da Defesa Civil, elas estão em conformidade. Tipo, eu não vou citar o nome do município, né, mas assim, um município muito próximo da gente estava fazendo uma convocação para voluntários, tá certo? E os voluntários não tinham nem termo de adesão ao trabalho voluntário, por exemplo. Certo? Sim. A capacitação era uma capacitação de 2 horas. Ninguém é capacitado em 2 horas para atender uma tragédia. Tá? Então, nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Além de você ter uma hipercapacitação... Deixa eu já até marcar aqui o negocinho, tá? Vou marcar aqui, isso, tá? Para eu poder escrever algumas coisas aqui, tá? Nos Estados Unidos tem uma hipercapacitação para os voluntários. E outro detalhe, além de ser capacitados, eles têm treinamentos periódicos. O que são esses treinamentos periódicos?
simulações. Eu vou marcar aqui uma ideia que eu tive aqui. Maravilha. Simulações. Simulações de tragédias para que eles atuem efetivamente e possam saber o que acontece. Em São Sebastião, por exemplo, chegou um momento que tinha mais voluntário do que pessoas com problemas e nós tivemos problemas de alimentação. Então, aí esse é o ponto que eu ia colocar aqui. Por exemplo, e aí era justamente isso que eu ia falar para você. Se você tem uma planta, né? Eu gosto de sempre usar alguns exemplos. Pedagógico. Você tem um vaso. Planta água de mais, água de menos, já era. Se você tem uma planta que precisa de pouca água, se você coloca muita água, ela morre. Se você tem uma planta que precisa de muita água e você põe pouca água, ela morre. Se você tem uma planta que 2 pessoas cuidam numa casa, ela morre. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Porque eu deixei para a minha esposa regar. A minha esposa não regou. Eu não reguei, morreu de sede. Ou vice-versa. Eu reguei e ela foi e regou. Morreu afogada a planta. E aí é questão de comunicação, da gente ter ali uma organização, né? Pô, podemos. Então, hoje eu reguei, deixa uma planta, né? Caso japonês seria assim, né? Sim. Reguei. Então, aí ela vai regar. Não, meu marido já regou. Né? É isso aí. Só que a gente não tem o hábito de marcar. Então, tá na água. Bem, pegando esse exemplo, se a gente tem aí a pergunta minha era justamente essa, você já falou, né? Você já antecipou, mas para reforçar. Por exemplo, você tem ali uma situação de calamidade pública. E aí, onde você tem muita gente indo desorganizadamente para aquela região. Porque aí nesse voluntário você tem o cara que é o curioso, você tem o cara que é sanguinário, você tem o cara que de repente ele está indo para fazer o voluntário, mas ele está querendo o quê? Filmar, postar para receber curtidas e aumentar ali. Tem o voluntário Rambo. O voluntário Rambo, né? Então deve ter outros, né? Então você acaba que na boa intenção, atrapalhando o serviço de quem realmente precisa fazer, né? Ou então, um funcionário mal treinado, um voluntariado mal treinado ou desinformado, ele pode, de repente, pegar uma pessoa que a pessoa estava com uma fratura na espinha cervical que era possivelmente tratável, mas ele pega essa pessoa e deixa a pessoa tetraplégica. É isso. Basicamente é isso, tá, gente? Então, até para você ajudar as pessoas, você precisa saber, né? Caiu de moto, tombou, não pega a pessoa, sabe? Tem um jeito, imobilizar, né? Enfim, então tem toda uma forma com que você tem que manusear essas pessoas. Então, o que é demais também atrapalha. E o que é de menos também atrapalha. É isso. Então, isso é o menor dos problemas, eu vejo. Mas isso precisa ser compartilhado, né? Entre sociedade civil, entre poder público. Sim. Né? Sim. E aí esse poder público ele catalisa, né? Capilariza, ou melhor dizendo, isso para as outras secretarias, defesa civil, etc, etc. E aí o papel da imprensa vai ser o papel de divulgar ali, né? Porque você colocou aí que de repente teve muito voluntário, então aí faltou comida para os voluntários, é isso? Não, começou a faltar comida para todo mundo. Porque os voluntários tinham que comer também, sim, certo? E daí a comida que estava vindo para atender as pessoas que tinham perdido tudo estava sendo revertida para os voluntários. Ou seja, virou uma bagunça. 6 por meia dúzia. Exatamente. Então, assim, o que falta hoje o celular ele facilita muita coisa. Mas se você tem um grupo organizado, olha, eu preciso de alguns engenheiros nesse grupo. Porque o cara vai olhar para o prédio e vai falar, esse prédio vai cair. Uhum. Ou essa casa vai cair. Ou não, essa casa está jóia, pode botar gente aí dentro. Certo? Eu preciso ter algumas pessoas que entendam de eletricidade nesse grupo. Porque eu vou precisar de um eletricista e vai falar, cara, o que eu faço com essa instalação aqui? Vai pegar fogo? Vai. Então vamos desligar. Certo? Então eu tenho que ter algumas pessoas estratégicas. Uhum. Óbvio que daí nós partimos para medicina, para enfermagem, precisamos de um veterinário. Sim. E aí você tem todas as peculiaridades ali, né? Exato. Uma coisa que eu
Eu tenho várias formações, assim, não muitas, né? Mas eu fiz administração, então são formações que são, às vezes parecem distintas, né? Mas é no dia a dia da vida que você vai fazendo. Então, se você é jovem e você não sabe o que você quer fazer ainda, acabou de terminar o colegial, que eu nem sei como que chama agora hoje em dia, né? O fundamental, acho. Ensino como médio. que chama, Lucas? Ensino médio, né? Ensino médio? Terminou o ensino médio, né? Então, por exemplo, o meu era colegial. Você termina o ensino médio, às vezes você não sabe o que você quer fazer. Porque é normal, né? Então não faça nada, vai fazer um curso técnico, vai procurar trabalhar, né, naquilo que você gosta e depois você vai estudar, vai fazer uma faculdade. Não tem essa necessidade, né? Antigamente tinha essa necessidade. Então você começa a fazer a faculdade, daqui a pouco não é, aí o cara ficou mais velho, ele já peita o pai, ele já, pô, não é isso que eu quero, perde dinheiro, gasta dinheiro do pai, enfim. Então não é legal. Mas eu fiz administração, cara, e aí vai indo e tal, e dentro da vida eu aprendi a gostar de estudar, né? Eu vi que através do estudo, da leitura de livro, eu podia ser melhor do que eu era, que eu achava que eu era como profissional e como pessoa. Porque quando você é comunicador, você desenvolve, você é empreendedor, você acha que na força do braço ou na eloquência você consegue fazer. Até consegue, né? Fazer uma coisa muito superficial. Mas quando as coisas começam a requerer de você mais profundidade, aí não tem, aí você passa por fanfarrão, porque você vai querer falar bobagem, né? E a pessoa, pô, você não passa crédito, enfim, mas isso a maturidade traz pra gente. E como eu fui fazer questão de sustentabilidade, porque eu sempre gostei da parte ambiental e social, né? Então eu sempre gostei disso, a sustentabilidade, ela te abre portas para isso, mas para ter propriedade, eu tive que fazer uma pós-graduação em sustentabilidade e aí, consequentemente, mudanças climáticas e, consequentemente, os protocolos internacionais. Sim. E depois eu fui fazer uma extensão, então esse curso foi na FAP em São Paulo. Um abraço para minha professora, que era da CETESB lá, Josilene Ferrer, e para minha turma, que foi uma turma muito bacana, aprendi muito com eles. E depois eu fiz uma extensão em políticas públicas na Federal do Rio, que era justamente saúde e desastres naturais, que tinha muito a ver com a questão do voluntariado. Sim. Então, até para a gente organizar as cidades, e aí eu trago hoje para o conceito que a gente fala muito de cidades resilientes, que tem tudo a ver com isso, né? Quando você trabalha com cidades resilientes, dentro do conceito de cidades inteligentes, a gente está falando da resiliência. Não só a resiliência ambiental, mas principalmente de infraestrutura, né, de governança e da vida voltar ao normal. O que o Japão é, assim, assustadoramente, né? Então, eu lembro que o último tsunami que teve, sem ser esse agora, depois destruíram, sumiu uma estrada. Depois de 7 dias, essa estrada já estava pronta. Aqui em Taubaté, uma ponte cai e fica 2 anos para o cara construir. Eu não consigo entender essas coisas. E tantas outras. Eu tô falando de Taubaté porque é a cidade que eu vivo. Eu não estou falando mal da minha cidade, tá, gente? Ok? Tá? Não estou mandando recado para ninguém também. Porque quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo na cara da pessoa. Então, assim, mas é uma realidade, é uma triste realidade. Agora, você imagina, por exemplo, se acontece uma catástrofe, né? A capacidade dos gestores públicos de intervir nessa catástrofe. Se você não tem um poder público capacitado, se você não tem um poder público que às vezes é capacitado, mas ele não está capacitado para se antever o que pode vir a acontecer, porque ele acha que o furacão só vai acontecer. Só vai no município do outro. Nossa cidade está sofrendo com enchente, coisa que nunca sofreu. Bem, e aí? Se você não tem uma rede de apoio. Então, esse curso foi muito bom, porque ele mostrou para mim que você precisa pensar a catástrofe antes dela ocorrer. Sim. Né? E aí o trabalho do voluntariado, ele é muito importante. Então você tem, por exemplo, áreas de deslizamento. Se acontece alguma coisa, você já tem que ter áreas de acolhimento social, já tem que estar pré-estabelecido aonde são os lugares que vão acontecer, que as pessoas vão para lá. Então tem todo um arranjo, um planejamento que precisa ser feito. E isso não é da sociedade civil, né, fazer.
Mas a sociedade civil pode provocar e aí chamar a responsabilidade para o poder público, né? Porque eu fico imaginando, sabe, ô Roberto, por exemplo, a gente teve Brumadinho. A gente teve Petrópolis, eu estive em Petrópolis. Petrópolis, cara, eu estive em Petrópolis. Horrível. A gente teve São José, a gente teve São Luís do Paraitinga. Eu estive em São Luís. A gente teve Caraguá, Campos do Jordão, a gente teve Cunha, a gente teve Taubaté. Então assim... Blumenau, que eu também estive, Ilhota. Blumenau. E outra, gente, a gente está falando de mudanças climáticas, tá? Graças a Deus a gente não tem ainda terremoto. Embora dê uma tremidinha, mas ainda não tem. Assim, de vez em quando dá uma tremidinha, mas não é como esses aí. A gente... Graças a Deus a gente nunca teve tsunami, né? Mas a gente tem algumas ressacas violentas. Legal. A gente tem hoje os ciclones. Mas não é só isso. A gente pode falar o quê? De barreiras, como teve, principalmente Minas, Brumadinho, represas, uma CESP e outras represas, Furnas, enfim. A gente pode falar de... plano de evacuação e voluntariado para polos petroquímicos. Então a gente tem uma refinaria de São José dos Campos, a gente tem Cubatão, a gente tem indústrias químicas na região, né? Tem um dos maiores catástrofe, foi uma explosão química na Índia, tem um nome, eu esqueci, na época a gente estudou isso também, que foi assim, nossa, horrível. Então, porque não era só a consequência da explosão, eram os efeitos que tinham e também a falta de conhecimento da própria poder público de saber o que tem ali, né? Porque tem o que tinha naquela produção, porque tem componentes químicos que de repente se você joga água piora. Se você respira aquela fumaça, você morre. Outro exemplo, que qualquer cidade pode acontecer isso, né? O caso de Santa Maria. Sim, o caso de Santa Maria é horrível. Por quê? Porque os jovens não morreram pelo fogo. Eles morreram pela intoxicação da fumaça que causou a morte da maioria deles. Sim. E aí muitos morreram depois como voluntários. Muitos voluntários morreram. Né? Tentando salvar os amigos. Tentando salvar porque achava que era só uma fumaça qualquer. E não era. Era uma fumaça que causava uma intoxicação assassina. Né? Então, a gente precisa pensar... Né? E tem os incêndios florestais, que também arrasam com cidades. A gente vê isso na Austrália, a gente viu isso na Flórida, a gente viu isso em Portugal. Incêndios, e nós estamos numa área com grandes reservas, né? Nós estamos aí com esses calores, com calor intenso. Esses dias agora bateu 50 graus novamente no Rio de Janeiro, ou seja, nós não estamos preparados para essas mudanças climáticas. Eu vou te fazer uma provocação aqui, tá? Então assim, imaginando que, por exemplo, a gente tem aí uma catástrofe, né? Vamos pegar a nossa região. Nós temos aqui 39 municípios e tal. Imagina que a gente tem uma catástrofe, sei lá, climática, tá? Uma catástrofe climática que a gente vê, assim, várias cidades ao mesmo tempo sofreram por isso. Tipo um temporal avassalador, um furacão, sei lá, um vento, qualquer coisa desse tipo. Várias cidades causaram esse problema. Tiveram esse problema ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui, vamos supor que, por exemplo, dentro disso, Taubaté, Caraguá, São José, Guará, Pinda, sofreram também com isso, né? Então são cidades que possuem hospitais regionais ou de maior porte. Então, legal, a gente já tem aí um grande problema que é de saúde, de receber essas pessoas. Haja visto o que aconteceu na pandemia, uma coisa que ninguém imaginava, mas foi uma coisa. Mas bem, a gente tem esse problema. Aí imagina que a gente tem todo esse problema e nós ficamos sem internet, sem comunicação. Ou seja, nós não conseguimos nos comunicar por telefone e nós não conseguimos comunicar por telefone, internet ou telefone discado. Como é que a gente faz isso? Então, ainda existem, principalmente nas delegacias de polícia, ainda existe o rádio PX, por incrível que pareça. Sim. Né? Só que as pessoas nem sabem o que é isso. A grande maioria não sabe. Né? Muitos caminhoneiros usam PX ainda, e tem pessoas que daí são
raridade, que são apaixonados por isso e usam o rádio PX. Mas ainda funciona. Sim. E aí, no caso, essa seria a melhor solução. Ou A as única rádios, solução. as estações de comunicação via rádio, que essas ainda funcionam. Sim. Certo? O rádio, obviamente você não vai ouvir o rádio no seu celular, Sim. mas você vai ouvir o rádio normal, né? O Sim. rádio a pilha, o rádio, sei lá. Sim. Esse sim, a meio de comunicação. A AM, FM, que eu acho que nem vai ter mais AM, acho que vai ser Daqui tudo a pouco FM, vai né? ser já. Mas aí é bacana. Então, assim, eu fiz essa pergunta, né, justamente para que a gente tenha essa questão da provocação. E dentro do pensar na região, né, o Instituto IS, no qual eu faço parte, ele tem essa visão, né, de região. Inclusive, se você estiver nos assistindo aí e quiser fazer uma contribuição, quiser ser um voluntário, quiser fazer uma doação, um patrocínio, qualquer coisa, você pode entrar no www.i de indivíduo s de sustentável.org.br. Quando você fizer entrar nesse site, você vai ser direcionado para um outro site, que é a Estação do Conhecimento, que a gente está passando por um processo de reestruturação. Mas você vai ter um campo lá, você entra e fala, olha, cara, eu assisti o podcast, quero doar, porque a gente tem vários projetos sociais, inclusive projetos com foco na região do Vale do Paraíba, especificamente, mas pode ser projetos aí também para a tua região. E aí a gente fez essa pesquisa. E no Vale do Paraíba tem eu esqueci o nome agora, depois eu te passo. Mas existe um grupo há muitos anos e muito bem estruturado no Vale, só de rádio amador, que eu não lembro, era um nome estranho. E eles são poucos conhecidos, pouco difundidos, mas eles dão suporte para todos os bombeiros, para toda a polícia militar, para toda a defesa civil quando acontece isso. E eles têm algumas bases instaladas que são posicionadas. Mas eu lembro que quando eles apresentaram isso, carecia que eram justamente pessoas que eram apaixonadas, né, pelo rádio amador, e eram pessoas que já tinham vindo da defesa civil, pessoas que já tinham vindo de situações delicadas e que sentiram essa dificuldade. Vale a pena depois você pesquisar, né, e quem sabe a gente trazer aí, pensar em algo para que essa região possa ter esse trabalho. Bem, então fica aqui um hobby bacana, né? E que pode ser um hobby bem útil em algum momento, que é o rádio amador. É isso que fala? É isso, ou PX, né? PX, o pessoal né? chama de PX. Então, eu já tive um radinho, e eu lembro que era eu e meu irmão, a gente tinha uma estação, colocava a antena lá, a gente falava muito com o pessoal de Córdoba, da Argentina, né? Falava com bastante gente daqui, então assim, pegava às vezes Chile, Córdoba, Uruguai e tal, mas a gente falava mais com os caminhoneiros, aí tá no tapetão, né? Então era gostoso, tem os seus códigos, tudo, mas é um hobby que vale a pena. O QRX, QTO... Não lembro mais nada disso. QAP, se você está de prontidão. Mas é uma coisa que pode ser, ainda mais hoje, né? Pode ser bem útil, né? Exatamente. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal e muito obrigado. Você tem um ótimo ano e até o próximo episódio da Station Cast, se Deus quiser. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço!